Encontre as derivadas parciais de segunda ordem da função dada abaixo. Esta função aqui, pessoal. Antes de começar, eu gostaria de discutir com vocês o que é a derivada parcial de segunda ordem. Então, eu tenho aqui a função, né? E vamos derivar. Primeiro, eu vou iniciar achando a derivada em relação a x. Então, eu colocaria que a derivada de z em relação a x. Então, o y vai ser tratado como uma constante. Aí nós vamos fazer um por um, né? Derivada de x ao quadrado é variável, então o 2 passa para frente. 2x na 2 menos 1. Mais derivada em relação a x, y ao quadrado. Y ao quadrado é uma constante, derivada de constante é zero. Depois tem essa parte aqui, menos 2x ao cubo, é variável, então fica vezes. O 2 é constante, ele fica assegurado a sua existência porque ele está multiplicando. Quando a constante está separada, assim, não está multiplicando a variável, é zero. Mas quando a constante está multiplicando, ela permanece multiplicando a derivada x na 3 menos 1. O y, da mesma forma que o 2 é uma constante, permanece como está. 5 vezes x. 5 a constante permanece, como está multiplicando tem a sua existência assegurada. O y na 4 é uma constante, então ela permanece da mesma forma que o 5, variável é só o x. Menos 1, 1 é uma constante, menos 0. Então, passando a limpo agora, o que vai sobrar disso aqui tudo, né? Então, nós teremos derivada de z em relação a x, só copiando agora, né? Igual a 2 vezes x, 2 menos 1, menos 2 vezes 3, 6x ao quadrado y, mais 5y na 4. Uma outra nomenclatura que eu vou colocar aqui para vocês, em vez de colocar derivada de z em relação a x, aqui, ó, vai ficar, poderia ser escrito também derivada, ou melhor, vamos tirar o f, porque eu não chamei de f, eu chamei de z. A função está sendo chamada de z, lá em cima estou vendo, então vamos colocar assim, ó. Derivada em relação a x, só copiar. 2x menos 6x ao quadrado y mais 5y ao quadrado. Y na 4. Tá, eu só copiei. Então eu poderia ter escrito assim. Pessoal, eu ia colocar f aqui. Se eu tivesse chamado a função aqui em cima, em vez de chamar de z, eu teria que chamar de f de x, y. Poderia ter chamado de f menos 2x3. Os nomes, né, são os mais variáveis. Aí sim, aí eu colocaria aqui derivada em relação a x, em vez de botar assim, da função em relação a xy, em função do xy. Então, derivada em relação a x
vai ficar 2x menos 6x ao quadrado y mais 5y ao quadrado. É outra forma de escrever. Ao invés de escrever derivada de z em relação a x, eu poderia escrever derivada de z em relação a x desse jeito aqui, tá? Agora eu vou derivar a mesma função em relação a y, uma vez que eu já achei a derivada em relação a x. Vamos colocar aqui embaixo, ó, o resultado que eu já achei. Derivada da função z em relação a x. Esse aqui, pessoal, é um 6 virado ao avesso, tá? E vocês escrevem, é uma nomenclatura, né? Para facilitar o entendimento. 2x menos 6x ao quadrado y mais 5y na quarta. Tá, ok, aí está a primeira derivada, que também poderia ser escrito como derivada em relação a x igual a 2x menos 6x ao quadrado y mais 5y na quarta. É outra forma de expressar. Agora eu vou derivar em relação a z. Então, em relação a y. Então, derivada 6 virado de z em relação a 6 virado a y vai ser derivada de z em relação a y. Quem agora é zero é isso aqui. Não tem y aqui, né? Então, é uma constante. Mais esse 2 aqui é em relação a ele. Então, ele é a variável, passar para frente. 2y na 2 menos 1. Menos 2x na 3, derivada em relação a y, 1. 5. Não se esqueçam que o x, assim como o 2, ele é uma constante, então ele permanece intacto. Então o produto aqui é uma constante. Da mesma forma, agora isso aqui é constante. 5x, constante. 4y na 4 menos 1. Menos derivada de 1 é constante, é zero. Passando a limpo, 6 virado. Então, derivada de z em relação a y é 2y menos 2x3 mais 5x. Opa! Aqui eu já podia ter botado 4 vezes 5 é 20. Deixa eu botar 20 por cima aqui. 20x y na 3. Sim, porque 5 vezes 4 não tem sentido escrever em forma de produto. 20. Que também poderia ser escrito como derivada em relação a y é 2y menos 2x3 mais 20xy3. Vamos levar esse resultado, então. Derivada de z, a função z em relação a y. Botando aqui, é 2y menos 2x3 mais 20xy na 3. Também podia ser escrito daquele outro jeito. Em vez disso, podia escrever z em relação a y. Bom, agora, o que nós temos aqui, né, é a derivada primeira em relação a x e derivada primeira em relação a y.